um porão. E era muito curioso, porque ali ficavam fechados umas cabras, umas leitoas. Então, dos atrativos do leilão é que às vezes escapava um cabrito e saía a meninada correndo atrás. Era muito divertido. Mas o importante é dizer que a festa não tinha bar e era apenas uma barraca. O forte da festa era o leilão. E quando tinha banda, por sinal, muito boa banda, com o seu Pedro Fontoura, né? Muito boa banda, ao redor do coreto ficava muito animado, as pessoas ficavam ali apreciando, ouvindo as músicas. E antigamente era bonito mesmo, o pessoal ficava reunido aqui próximo ao coreto, hoje vai ter banda, né? E a banda era o atrativo. Havia escolas para as crianças, vovó? Sim. Olha, nesta foto você vê as crianças na escola. Neste prédio ainda tem a escola? Não, este prédio hoje é a Câmara Municipal, mas durante muitos anos foi Prefeitura Municipal. O primeiro presidente da Câmara e agente executivo foi Major Urias Belarmino de Souza, que governou Guaranésia de 1902 a 1905. Visando o engrandecimento da terra, mandou construir uma casa de instrução pública. Em 7 de setembro de 1907, foi instalado o Grupo Escolar Carvalho Brito. Funcionou ali como escola primária até o final da década de 30. Em 2004, o prédio, já tombado, foi reformado e abriga hoje a Câmara Municipal. A história da prefeitura, ela é bem grande. Ela começa nos anos de 1935, porque nesse ano ela foi incendiada. Ela era onde é hoje a agência do Banco do Brasil. Numa manhã, não sei de que mês, aquela esquina era só fumo. E ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde foi o combustível que acharam no fundo da horta dessa prefeitura. Lata de fritos era o móvel do crime. Eu já vim a ter mesmo conhecimento da prefeitura em 1954, porque aí eu passei a ser funcionário dela. De modo que eu passei por vários prefeitos. O primeiro foi o Zé Cristóvão, o segundo foi o Dr. João Bento, o terceiro foi além de prefeito, foi um extraordinário amigo meu, o Geraldão. Infelizmente, coitado, ele não conseguiu chegar até no fim do mandato. Então, veio o senhor Arlindo Cunha para acabar de concretizar os 4 anos, porque o Arlindo Cunha era na qualidade de vice-prefeito. Aí, depois do Arlindo Cunha, chegou na prefeitura como vice, veio Sebastião Pelaquim, um prefeito também muito audacioso, muito corajoso, porque ele teve que lutar contra muitos preconceitos para conseguir fazer a piscina que hoje é tão conhecida aí em frente ao grupo. Ele travou uma luta séria. Essa piscina não foi conseguida assim fácil, não. Até que o terreno, tudo foi fácil, mas as opiniões eram diversas, o preconceito na época era muito grande. E fez também o grupo escolar Dom Inácio, também foi o outro feito, o Sebastião Pelaquim. Aí vieram sucedendo, o Dr. João Bento voltou novamente na prefeitura, e o Dr. João Bento também é que deu início na frota da prefeitura. Até então era só carroça. Foi indo, o progresso veio trazendo tudo que a gente conhece hoje. A prefeitura nossa hoje é bem equipada, mas para quem viveu dentro dela, e nem eu vivi nesses 40 e tantos anos, Guaranésia, que já faz 80 anos que eu estou aqui nela. A cidade mais longe que eu conheço é o Cebola. Sou muito acarrado com isso aqui.
Eu falo que se colocarem 50 sinos de igreja batendo, eu sei para que é o nosso. Ah, sei. Ninguém me faz errado. E fiquei guaranesiano mesmo, de G grande. Meu pai foi prefeito aqui na década de 50 a 54. Fez alguma coisa para a cidade, esse calçamento de paralelepípedo, que antes era ruas de terra. Havia até, muitas pessoas encravavam nas ruas. Então eles entusiasmaram, mesmo sem ter muito dinheiro, e a prefeitura fizeram o calçamento. Aliás, não foi remodelada totalmente. Ele derrubou as árvores que precisavam ser derrubadas e fez o calçamento da calçada, né? Onde as pessoas passeiam ali. E muito bonito o desenho e muito difícil de ser colocado, porque eles não tinham experiência nenhuma, era uma novidade ainda. Mas veio um especialista, uma pessoa que sabia lidar com isso, e ensinou a turma daqui, que todos eram bons serventes, fizeram o calçamento que está lá até hoje. E ele também fez uma coisa muito útil para a população, que foi pôr a água, que vivia faltando água na cidade, vivia sempre dando muitos problemas, e ele conseguiu pôr a água direitinho, que é uma das que serve até hoje. Aprovaram tudo direitinho. No tempo dele veio o Juscelino. O doutor Juscelino era governador de Minas, né? Governador de Minas. E tem veio aqui em Guaranésia. Foi muito bem recebido, foi uma festa, foi uma honra, né, para a cidade. Meu nome é João Ribeiro do Vale, filho de Eugênio Ribeiro do Vale. O Eugênio é irmão do Conde Ribeiro do Vale e do Paulo Ribeiro. Irmão da tia Sinhá, é a Margarida Ribeiro Alves. E depois eu fiz o concurso para funcionário da prefeitura. Fui nomeado chefe de serviço de obras. O prefeito era De Lourenço Neto. Certo. E depois eu fiz outro concurso para o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura, Agronomia do Estado de Minas Gerais. Todas as construções, o desenho é meu. Eu que fui desenhar as praças, fiz 4 piscinas, a daqui ficou maravilhosa. As praças, o desenho da de cima, vocês são meninos, não vão entender que lá era pura mangueira. Então as mangueiras, nessa época, dava muita manga, e os meninos iam jogar pedra nas mangas. E o Geraldo, jardineiro, ficava muito furioso. Falei, pode deixar que eu vou mandar arrancar todas as mangueiras. E fez, assim que eu assumi. Arranquei todas as mangueiras, o terreno ficou vermelhinho. Vermelhinho, pronto, agora estou perdido. Tinha que fazer o traçado. O primeiro traçado não foi muito bem aprovado, não. Fiz o segundo, foi aprovado. É o que está lá até hoje. Em seguida do traçamento, veio a construção das calçadas. As calçadas, com pedrinhas portuguesas, foi preciso chamar uns 4 criadores para fazer o serviço. Foi preciso arrumar em Campinas. E aí chegou o traçado das praças. Eu fiz o traçado, o pedreiro acompanhou tudo direitinho. E depois, em seguida, veio as plantas. E agora? E eu não tinha coragem de escolher a árvore. Então, consultei com o técnico do profissional da Secretaria da Agricultura. Ele mandou planta, em primeiro lugar, os cupressos piramidares. Em segundo lugar, as seringueiras. E as outras, a IP e coisa, em seguida. Estão lá até hoje. Hoje eu olho assim, eu fico até espantado.
Não fui eu que plantei, fui eu. A de baixo, ali tem um detalhe que ninguém sabe. Ali, antigamente, tinha farmácia do Antônio Batista na esquina. E ele, no primeiro canteiro, que a gente cavucou, achou defunto. Lá foi cemitério. Entre eles, eu vou pegar uma dentadura, estava muito bonita, levei por dentro. Dentista. Levei por dentro. Um detalhe muito importante que ninguém sabe. Ali era a prefeitura antiga. E o doutor Benedito tocou fogo, pegou fogo, incendiou a prefeitura. E aí ficou sem nada. Aí depois nasceu um pé de abacateiro. Nasceu um pé de abacateiro e um moço de Gospé, nós chamávamos de Bal. O nome dele era Mário Ribeiro do Vale. Ele veio e pôs o microfone no abacateiro, foi o maior sucesso. Então, chegava de tarde e de noite, a moçada ia para lá, reunia ali na esquina para ouvir as músicas. Eu estudei na Dona Jarinanda, o nome da escola é Jarina Fernandina aqui. Jarinanda, no primário. Aí então conseguiu as pedras da nossa fazenda, Barra Grande, lá que era feito os paralelepípedos. Fazia de lá e ia depositava no trilho da Mugiana, aí a Mugiana andava, o pessoal pegava. O caminhão especial, um vagão especial. Teve um casamento e eu estava de chuvarada, coitada da moça, não podia sair do automóvel. Esse problema vai ser resolvido amanhã. E chegou uma manhã, eu peguei o trator, eu dei as primeiras pasadas de terra para fazer, acabar com os degraus antigos. Aí fez a subida de automóvel. E em seguida, os degraus. Estava até hoje. Olha, Bruna, aqui existia um cinema. Não existe mais? O prédio existe. Aliás, existiram vários cinemas. Mas hoje existem só os equipamentos onde passavam os filmes. A história do cinema brasileiro tem início em Guaranésia no começo do século XX, quando os imigrantes italianos, os irmãos Mazzotti, resolveram instalar residência nesta pequena cidade. Bom, a história do cinema em Guaranésia começa com a vinda dos irmãos Mazzotti para Guaranésia. Carlos Mazzotti chega em Guaranésia por volta de 1923, saindo de Belo Horizonte. Quando saiu da Europa, veio morar em Belo Horizonte, tinha uma tipografia e fazia fotos pela região. Saiu de Belo Horizonte, veio morar em Muzambinho e, numa de suas idas e vindas, chegou a Guaranésia por volta de 23 e gostou muito da cidade. E já logo mudou-se para Guaranésia no outro dia. Depois chegou o Américo, que era seu irmão, e aqui começaram a desenvolver trabalhos de fotografias, né? E buscavam em São Paulo os produtos para as fotografias. E numa de suas idas a São Paulo, eles compraram uma filmadora, uma Debré, e começaram a fazer pequenos filmes. Fizeram Guaranésia Pitoresca, tá? Que não existe mais. Filmaram Monte Santo, São João da Boa Vista, São Sebastião do Paraíso. E a partir daí, dessas idas para São Paulo, compra de materiais, o Kerrigan, que era um diretor de cinema, já tinha feito um filme em Campinas na época, ficou sabendo da história dos irmãos Mazzotti aqui em Guaranésia. E escreveu uma carta a eles, né, para que fosse feito um longa-metragem aqui na cidade. Eles receberam a carta e logo de cara já gostaram da ideia. Foram para São Paulo, encontraram o Kerrigan
e começaram a desenvolver o projeto, que era o projeto do longa-metragem Corações e Suplícios. Kerrigan veio para Guaranésia, trouxe os artistas principais de São Paulo, né? A figuração era de Guaranésia e com muita dificuldade conseguiram desenvolver o Corações e Suplício. Filmaram mais ou menos aí em 25, né? E a estreia do Corações e Suplício foi em 6 de janeiro de 1926, no Cine Teatro Rio Branco. O filme rodou Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, né? É quando Carlos Mazzotti adoece, né? Tem uma pneumonia e acaba falecendo. A partir daí, a família guardou o filme em cima de um armário, né, na casa deles. O que foi feito em 26 se perdeu em 1954. Carlos Mazzotti é Américo, gostava muito do cinema, mas não tinha essa noção da questão histórica das ações dele com o cinema, né? E o filme acabou que se perdeu. Hoje tem um fragmento de 7, 8 fotogramas, foi o que sobrou, né? Foi filmado também em Guaranésia, na Fazenda Bebedouro, A Última Bala, que era com o Francisco de Franco e com a Pepita Rodrigues, que foi filmado aqui e também em Gospé, com uma figuração tanto de Gospé como daqui de Guaranésia também. Mais ou menos na época de 80, Fernando Romanelli faz Os Assassinos, que não é em 35, mas, né, é um filme que ficou marcado na história também, Os Assassinos, filmado por Fernando Romanelli. E numa parceria também com ele foi filmado O Filho Pródigo e A Guerra das Batatas, né? Então, assim, essa história